Olá, uma boa noite para você. Seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável. Estou aqui mais uma vez trazendo informações para você que é idoso, você que é cuidador de idosos ou você que é profissional de saúde. Seja muito bem-vindo à minha página, ao meu Instagram. E é claro, você que vai assistir também essa live no YouTube, se inscreva no meu canal, deixe seus comentários. Diga para mim se você está gostando dos meus vídeos, deixe também suas sugestões de live. Isso é muito importante para que eu continue o meu trabalho sempre contribuindo para que você tenha mais saúde, para que você envelheça de forma saudável, para que você possa ajudar também outras pessoas a envelhecerem de forma saudável. Hoje nós vamos conversar sobre 10 sinais de alerta no idoso que tem a doença de Alzheimer, tá? Então, quais são os sinais que você precisa observar e que podem ser sinais muito, assim, importantes, né? Podem significar emergências médicas. Então, é muito importante que você esteja atento a esses sinais, anote, tá bom? Observe tudo que eu vou falar. Você que cuida de idosos que têm a doença de Alzheimer, ou você também que trabalha com idosos que têm a doença de Alzheimer, que atende os familiares de idosos que têm a doença de Alzheimer, vocês precisam saber, tá, gente? Infelizmente, assim, eu trabalho em um ambiente hospitalar também, além de trabalhar enquanto professora, e o que eu vejo é que a maioria dos profissionais não entendem nada sobre doença de Alzheimer, tá? Inclusive, por mais que a gente saiba que o idoso que tem a doença de Alzheimer tem dificuldade para se comunicar, eu não sei o que acontece, assim, porque os profissionais eles não buscam se atualizar, né? Não buscam conhecer, não buscam identificar sinais. E com o idoso que tem a doença de Alzheimer, a gente sempre vai, como essa pessoa não vai conseguir expressar, a gente vai ter que estar observando os sinais que ela apresenta para chegar em alguma suspeita de que algo de ruim, né? Algo negativo, algo que possa estar influenciando a saúde dele, possa estar acontecendo, tá bom? Então fique aí bem atento a essa live. Eu quero dar uma boa noite para você que está no Instagram, Luciana, Verinha, Sol também, Rô Braga, seja bem-vinda também, os demais que estiverem aí, boa noite, sejam bem-vindos, né? A Luciana, que é pedagoga, né, e trabalha com idosos. Pois é, Luciana, parabéns, seja bem-vinda. Acompanhe as lives, você acredita que você seja nova aqui, né, Lu? Eu tenho um canal do YouTube que tem quase 300 vídeos, se não tem 300 vídeos, né, sobre processo de envelhecimento. Então é muito importante para você que trabalha também dar uma passadinha por lá, tá bom? E boa noite aqui no Facebook, Glaciete, Claudinha Caldas, Lúcia Manhães, Flávio também, seja bem-vindo. Boa noite, Flávio. Prazer ter você por aqui. Bom, vou começar então já a live de hoje. No finalzinho dessa live tem alguns recados. Peço a vocês que compartilhem essa live, convidem todos os cuidadores de idosos que têm a doença de Alzheimer para estarem aqui com a gente agora, tá bom? Esse assunto, inclusive, foi um assunto que foi solicitado no canal do YouTube, tá? E aí eu trouxe esse tema para a live de hoje. Bom, primeiro ponto, retomando a última live que a gente teve, foi uma live sobre comunicação com idoso que tem a doença de Alzheimer. Então, se você não assistiu, a live está disponível no Instagram, no YouTube e também no Facebook, tá? Então, assiste a live sobre comunicação. Foi uma live extensa, onde eu ensinei, eu acho que 10 ou 12 formas de você aprimorar a comunicação com esse idoso. Mas um ponto dessa live eu quero voltar aqui hoje, tá? Eu falei na live anterior, então, na terça-feira, falei, olha, o idoso que tem a doença de Alzheimer, à medida que a doença avança, ele vai apresentando dificuldade de comunicação. À medida que ele apresenta dificuldade de comunicação, você vai ter que observar todos os sinais, porque ele não vai conseguir dizer para você, eu estou com dor, eu estou com frio, eu estou com alguma ardência, eu estou com falta de ar, ele não vai conseguir falar. Você que vai ter que identificar tudo isso. Então, por isso que a live de hoje é muito importante para vocês, tá? E aí tem um ponto muito importante, gente. Muitas pessoas, é muito curioso isso, né? Triste ao mesmo tempo. Quando a gente vê pessoas que cuidam de idosos sem doença de Alzheimer, elas focam só no Alzheimer. E aí a gente tem que entender o seguinte, essa pessoa tem Alzheimer, mas ela pode também sofrer com outras coisas. Então, esse idoso com Alzheimer, ele pode sofrer um AVC, por exemplo, ele pode se tornar diabético, ele pode ficar hipertenso, se ele já não é, ele pode apresentar um conjunto de outras questões de saúde. E aí, mas as pessoas focam só no Alzheimer. Então, por exemplo, quando eu falo com vocês lá, quem é aluno do treinamento SOS Alzheimer, gente, tem que cuidar da alimentação, tem que cuidar do exercício físico. Parece uma coisa assim, simples, mas que a maioria dos cuidadores não faz. E aí, às vezes, o idoso já tem Alzheimer, e aí depois ele desenvolve uma hipertensão, desenvolve um diabetes, desenvolve vários outros problemas, porque
o cuidador não fica atento. Parece que entra na cabeça dele o seguinte: tem Alzheimer, não tem mais nada, então vou focar só no Alzheimer. Não, esse idoso ele pode ter outros problemas de saúde, por isso que nós precisamos estar atentos, tá? Principalmente nas doenças que são mais comuns no envelhecimento. Então, tem idosos que têm Alzheimer, que podem sofrer com câncer também. E aí a gente não consegue suspeitar nem identificar, porque o nosso foco está só no Alzheimer. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, né? É muito difícil para o médico, por exemplo, fazer uma avaliação também, uma avaliação física, né, do idoso que tem a doença de Alzheimer, porque muitos vão ficar agressivos, né? Muitos não vão entender essa coisa de ter alguém apalpando ali o corpo deles. Então, o ideal sempre é que você procure, visite vários médicos, né, tenha várias consultas aí, consiga encontrar um médico que tenha já uma habilidade para lidar com idosos que têm a doença de Alzheimer, tá? Porque, por exemplo, psiquiatra, neurologista, geriatra, todos, teoricamente, podem ajudar, né, nesse tratamento do idoso sem a doença de Alzheimer e também diagnosticar a doença. Mas nem todos têm foco no idoso que tem a doença de Alzheimer. Então, por exemplo, tem psiquiatras que são especializados só nas doenças psiquiátricas. Quando ele tem que lidar com um idoso que tem a doença de Alzheimer, ele tem dificuldade. Porque esse médico vai precisar ter uma habilidade, tá? Para fazer os exames físicos desse idoso. Então, o ideal é você procurar um médico que já tenha uma certa experiência, que goste de trabalhar com idosos que têm essa doença, que tenha paciência para lidar e habilidade para lidar com essa situação. Outro ponto interessante, a maioria dos problemas, não todos, mas grande parte por exemplo, dos acidentes, né, que acontecem com idosos que têm a doença de Alzheimer, por exemplo, muitas vezes a questão está no cuidador. Em que sentido? Não que a culpa seja do cuidador. Muitas vezes o cuidador está muito cansado, o cuidador está muito estressado, o cuidador está muito apressado, fazendo as coisas com muita pressa. Por isso que eu ensino também a vocês no treinamento a questão da rotina, quanto é importante você organizar a sua rotina de cuidado, para que não fique essa confusão, você fique apagando incêndio. Porque esse apagar incêndio te causa um cansaço, te causa um estresse e vai fazer com que você fique o tempo inteiro fazendo as coisas na correria. Isso possibilita muitas vezes que aconteçam situações com o idoso que você não percebe, que você não observa, ou questões que afetem a segurança do idoso, tá? Então, é muito importante que você, cuidador, tente, de alguma forma, ter outras pessoas que te auxiliem. Se você não tem, que você organize a sua rotina para que você não fique nessa correria toda. Porque isso prejudica o idoso também em vários sentidos, tá? Outra questão super interessante, a gente nunca pode confiar no que esse idoso fala. Em que sentido? A gente sempre tem que desconfiar. Por quê, Juliana? Lembra a live anterior? Às vezes ele está com dor, mas ele pode falar dor com outro nome. Ele troca o nome das coisas. Lembra que eu falei isso para vocês? Então ele pode estar com dor e você perguntar para ele, você está bem? E ele repetir para você, estou bem. Mas ele não está. E ele não conseguir exprimir isso para você. Então você nunca pode confiar, tá? Você sempre tem que estar observando, supervisionando esse idoso. Porque nem sempre o que ele fala para você é o que realmente é. Tá? E às vezes ele pode estar numa situação de insegurança também e você não perceber. Então não vá muito também só pela questão do que ele fala. Lembre-se de que ele esquece, lembre-se de que ele troca palavras e lembre-se de que ele vai ter dificuldade para expressar o que ele está pensando, o que ele está sentindo. Então sempre observe. Outra questão muito importante para evitar questões relacionadas à questão da segurança, né, do idoso, a quedas e etc. É importante você avaliar muito o ambiente, tá? Eu acho que a gente tem até live no YouTube sobre isso também. Um ambiente onde tem uma pessoa com Alzheimer não pode ter muitas coisas espalhadas pelo chão. Não é bom que tenha espelho. Eu fiz até uma publicação ontem, né, no Facebook, no YouTube e também no Instagram, falando sobre o ambiente do idoso com Alzheimer. Depois, quem não olhou, dá uma olhadinha. Não vou repetir agora para a live não ficar longa, mas tem essa publicação. A gente tem que ter cuidado com o ambiente. É importante que você, cuidador, tenha o telefone do SAMU, tenha o telefone do hospital mais próximo, do pronto-socorro mais próximo, de algum familiar, de algum amigo que possa te ajudar numa situação de emergência, tá? Isso tem que ter escrito, que às vezes a gente fala assim, mas eu decoro, eu sei o telefone das pessoas, só que você pode esquecer, tá? Então é muito importante que você tenha tudo isso anotado, coloca numa geladeira, coloca numa pasta, para no momento de emergência você ter para quem ligar e não precisar ficar contando com a sua memória. Porque no estresse a gente esquece. Outra questão também super interessante aqui. Eu vou falar para vocês agora 13, vou falar rápido, tá? Não se preocupem, mas eu vou falar 3 situações
3 sinais de alerta que você deve estar sempre atento. Se isso acontecer com o idoso que você cuida, se liga, procura uma avaliação médica, que pode ser algo mais sério, tá? Mas existem outras questões além dessas que eu vou falar também. A primeira delas é, se você percebe que o idoso está muito apático, sabe? Aquela coisa que ele muda o comportamento dele. Então ele fica muito apático, não está se ligando muito no ambiente, fica muito sonolento, sabe? Ele não é sonolento, ele é uma pessoa mais ativa. De repente ele fica muito sonolento, dorme o tempo inteiro. É um sinal de alerta. Por que é um sinal de alerta? Se ele não está na fase final, que é aquela fase realmente que está se aproximando da morte, né? Isso não é um comportamento comum. Então, essa sonolência toda desse idoso pode ser, por exemplo, a desidratação. Muitas vezes o cuidador se esquece e o idoso nega também, não quer beber água. A gente tem até vídeo sobre isso também no YouTube. E aí o idoso acaba ficando desidratado. Muitas vezes as medicações que esse idoso toma também pode estar causando essa sonolência. Inclusive ontem me perguntaram, acho que foi no Instagram, sobre isso, né? Às vezes o idoso está apresentando algum comportamento de agitação, alucinações, etc. Aí o médico passa um conjunto de medicações. Essas medicações podem ter como efeito derrubar, como a gente diz, o idoso, e ele ficar muito sonolento. Então, se isso acontecer, você tem que voltar com o idoso ao médico, tá? Para o médico fazer uma reavaliação. Essa sonolência também pode ser por conta de diabetes. Esse idoso pode estar diabético e você não sabe. Então, sempre tem que estar avaliando também, pedindo essa avaliação médica. Outra questão muito importante é a questão da febre, tá? Se o idoso apresenta febre, tem que buscar avaliação médica. É um processo ali infeccioso, tem que buscar uma avaliação. Mas muitas vezes a febre do idoso é baixa. Ainda que a febre do idoso seja baixa, a gente sempre tem que buscar uma avaliação médica. Por quê? Porque o idoso, em geral, independente se ele tem doença de Alzheimer ou não, em geral ele não apresenta febre alta, tá? Quando ele apresenta febre alta é porque a questão está muito séria. Porque a gente tem um conjunto de alterações, tem live sobre isso no YouTube também, febre no idoso, quem não assistiu, assista, onde eu explico tudo sobre isso, tá, gente? Não vou explicar tudo agora. Mas acontece um conjunto de alterações, né, na pele do idoso, enfim, nessa questão de temperatura, e aí o que vai acontecer? O idoso ele não vai apresentar essa febre como a gente apresenta. É muito comum, por exemplo, o idoso estar com uma pneumonia, estar com uma infecção urinária, e ele tem a doença de Alzheimer, ele apresenta uma confusão mental, mas ele não apresenta febre, tá? Ou a febre é muito baixa. E aí o cuidador acha que não é nada. Então, mesmo que o idoso apresente ali 37,8, 38, já procura uma avaliação médica, que é sinal de que alguma coisa pode estar acontecendo. Outra questão é a questão das alterações de apetite. Então, vamos supor que esse idoso começa, de repente, a comer muito. Esse comer muito pode ser por algumas coisas, por exemplo, porque ele esqueceu que comeu, ele vai lá e come de novo, mas pode ser, por exemplo, que esse idoso pode estar com diabetes. E aí, quem assistiu minhas lives sobre diabetes sabe, diabético vai ficar, comeu, né, vai lá em cima o açúcar, aí baixa rapidinho, dá fome de novo. Então, o idoso, muitas vezes, ele fica comendo toda hora por conta da diabetes. Aí tem que procurar também uma avaliação médica e o tratamento. Pode ser também por conta de uma parasitose. Então, quanto tempo esse idoso não toma um medicamento para verme? Tem que ver também uma avaliação médica. Por outro lado, se esse idoso, de repente, não quer comer nada, ele pode estar com um processo infeccioso, ele pode estar com uma insuficiência renal, ele pode estar com uma insuficiência cardíaca, ele pode estar com uma intoxicação medicamentosa também. Então, apresentou uma alteração, seja para comer muito, seja para comer pouco, de repente, fique ligada também. Outro ponto é a questão da palidez e sudorese, né? Até me perguntaram no YouTube também, me pediram uma live sobre isso. O idoso com Alzheimer, quando ele apresenta palidez e sudorese, geralmente ou é uma hipoglicemia, tá? Ou seja, geralmente ele é diabético, e aí toma medicação e tal, a quantidade de medicação está muito alta, né? Ele já está com uma alimentação mais controlada, está tomando muita medicação, de repente já está com necessidade de diminuir, mas não diminuiu. E aí o que acontece? A glicose vai lá embaixo. E aí a hipoglicemia também causa essa palidez, essa sudorese. A hipotensão também. Então, se esse idoso estiver com a pressão baixa, isso também pode acontecer. E é muito comum, principalmente idoso que já está mais da fase avançada para a fase final, apresentar essas alterações, né? Apresentar hipotensão. Então tem que ficar bastante ligada nessa questão. Agora, pode ser outras coisas mais graves ainda também. Pode ser um infarto,
pode ser uma embolia pulmonar, pode ser uma insuficiência coronariana. Então, não é normal. Apresentou sudorese demais, apresentou palidez, tem que procurar uma avaliação médica também. Outra questão é a questão da constipação, outro sinal importante. Por quê? A constipação, se a gente não ficar observando sempre como que está o ato intestinal do idoso, podem surgir complicações muito sérias, tá? Pode surgir o fecaloma, que muitas vezes, né, a fezes endurecida ali, vai ser necessário um procedimento cirúrgico para tirar. Olha que situação. Pode ser também por conta de... O idoso pode estar com tumor. Isso pode acontecer também por conta das medicações que esse idoso está tomando. Então, é sempre legal que a cuidadora tenha uma agenda, tenha um diário do dia a dia do idoso, do que o idoso está sentindo, para anotar, porque a gente esquece da água, é normal, não é para ninguém se culpar. Mas a gente, é tanta coisa para a cuidadora fazer que se ela não organiza a rotina fica complicado. Então tem que ter um diário ali, tem que ter horário do banho, tem que observar, anotar se o idoso saindo no banheiro, anotar mesmo. Ele foi ao banheiro, quantas vezes ele foi, né? Quantas vezes ele fez fezes, ele está urinando. Porque passa o dia a dia ali e você não observa por conta da correria, tá? Então esse é um ponto muito importante também. Prosseguindo aqui a questão da sede. Se esse idoso apresenta muita sede também, né? De repente, ele começa a apresentar essa alteração. Pode ser várias coisas também. Pode ser também a tal da danada da diabetes, né? E acontece muito se o idoso não porque a gente sabe que o diabético tem 50% de chance a mais de desenvolver Alzheimer. Se ele não é diabético, ele pode se tornar diabético, porque a tendência do cuidador é fazer o quê? Fazer igual muitas vezes o pai e a mãe faz com criança. Ele está doente, está com uma doença progressiva e tal, então eu vou deixar ele fazer tudo. Aí entopa o idoso de biscoito, de pão, de refrigerante, do que for. E aí o idoso desenvolve diabetes também. Então essa sede demais pode ser por conta da diabetes, pode ser só uma desidratação, mas uma desidratação mais grave, como eu falei, né? Então vocês percebem que a desidratação, ela altera várias coisas, tá? Ela pode dar lá da sonolência, como ela pode prejudicar o coração do idoso, como ela pode só dar a sede. Então, assim, quanto maior grau de desidratação, pior, tá? O idoso pode, por exemplo, ter confusão mental por conta de uma desidratação. Então, você tem que observar bastante essa questão. Outro ponto super interessante é a questão do emagrecimento, tá? Então, o emagrecimento incomum, de repente esse idoso com Alzheimer começou a emagrecer também, pode ser sinal de várias coisas. Mais uma vez, pode ser sinal da diabetes. Pode ser também que esse idoso, sabe aquele idoso que tem Alzheimer que fica perambulando muito, ele anda o tempo inteiro, né? Fica com essa mania de rodar, andar. Então, essa coisa dele ficar perambulando o tempo inteiro, se ele também não se alimenta bem, né? Não tem uma alimentação mais regrada, uma alimentação suficiente, tem um déficit calórico, isso pode acontecer também dele emagrecer. Agora, esse emagrecimento também pode ser, por exemplo, tá, um câncer. Já que, como eu falei para vocês, esse idoso, por isso que a gente sempre fala, o cuidador ele tem que olhar o idoso inteiro, né? Tem que olhar a pele, tem que olhar o comportamento, tem que, enquanto tá dando banho, né, apalpar, porque às vezes o idoso ele tá ali com tumor, ele não sabe dizer que ele tá sentindo dor, então ele começa a ficar agressivo, né, como eu falei na live anterior, e aí muitas vezes você não sabe por que o idoso tá ficando assim, tá ficando ansioso, tá ficando agressivo, às vezes ele tá com dor, tá acontecendo algo ali, ele não sabe falar. Então esse emagrecimento também pode ser sinal de várias coisas, tá? Outra questão interessante é a perda de sangue nas narinas. Então, quando você observa que o idoso está com uma perda de sangue, pode ser gripe, pode ser, por exemplo, um corpo estranho. Às vezes o idoso coloca coisas também, né? Porque cada idoso tem a doença de Alzheimer. Alguns ficam com certas manias, pode acontecer também. Como pode acontecer o que é mais comum, o idoso está com uma hipertensão muito séria. Então, o cuidador tem que estar observando também, principalmente se esse idoso é hipertenso, tem que estar observando aí, para ver, né, está sempre oferindo ali a pressão e tal. Muitas vezes é algo que o cuidador esquece também, tá? Então, apresentou um sangue ali nas narinas, também tem que procurar uma avaliação médica, uma emergência médica. Outra questão é a questão da urina. Então, você sempre tem que ficar de olho na quantidade de vezes que esse idoso urina, porque às vezes ele está urinando pouco, está apresentando uma urina escura ou uma urina mal cheirosa, ou as três coisas. E aí, muitas vezes o cuidador não observa, vai deixando para lá. Acontece muito com o idoso que usa sonda, né, na fase mais avançada, dependendo, né? Esse idoso tende a ficar utilizando sonda, a gente sabe que a sonda, por mais que seja necessária, em algumas situações tem que fazer troca regular, tem que ter uma higienização ali muito bem feita, né?
ter muito cuidado, utilizar luvas, e por mais que você utilize, faça toda a higienização, ainda assim vai ter o risco desse idoso ser uma infecção urinária. Porque às vezes tende a ficar retida, né, alguma urina ali. E aí isso pode causar uma infecção. Então você tem que observar a quantidade de vezes que esse idoso está urinando, observar sempre essa frequência de urina, frequência de troca de fraldas, né? Anote quantas vezes você está trocando fralda no dia, isso ajuda também. E aí, bom, se além disso apresenta uma urina escura ainda, né? Com cheiro ruim, não tá legal, tem uma infecção aí, tem que procurar uma avaliação. E é muito comum, infelizmente, o idoso que tem a doença de Alzheimer sofrer com infecção urinária, tá? Outro ponto, a questão da tosse produtiva. Então, se você percebe que esse idoso está apresentando uma tosse produtiva, né? uma tosse com secreção, tem que buscar uma avaliação. Também, além da infecção urinária, são duas questões que são muito comuns, né, no idoso que tem a doença de Alzheimer: a infecção urinária e a pneumonia, tá? Então tem que ficar sempre atento. A questão da tosse, não focar, como eu falei, na febre, porque muitas vezes o idoso não vai ter febre, ou a febre vai ser baixinha, mas ele pode apresentar, né, um cansaço, ele pode apresentar falta de ar, como ele pode apresentar também essa tosse produtiva. Às vezes a tosse nem é produtiva, mas você percebe que ele está com cansaço, tá com falta de ar. Aí tem que procurar avaliação médica também, tá? E aí outro ponto, os dois últimos pontos que eu coloquei aqui, observar também a questão dos distúrbios de locomoção. Por quê? Como eu falei, é muito comum, o idoso tem Alzheimer e também sofre com AVC, né? Porque, como eu falei, às vezes o cuidador esquece das outras áreas da vida desse idoso também, tá? Como questão de alimentação, mais uma vez. E aí esse idoso acaba ficando, ou se já era, continua sedentário ou piora no sedentarismo, né? E aí a alimentação é ruim, porque se uma alimentação saudável é importante para mim e para você, para quem tem Alzheimer é muito mais, né? Porque a gente sabe, a pessoa vai progredindo, vai perdendo a funcionalidade. Se a alimentação dele ainda é ruim, a tendência é que a situação de saúde dele se complique muito mais, para além do Alzheimer, que surjam muitas outras questões. Então, é muito importante que você observe. Se ele apresenta um distúrbio de locomoção, ele pode ter sofrido um AVC, por exemplo, tá? E às vezes chega no hospital, o médico vai lá diagnosticar que aquela pessoa já tinha sofrido um AVC não sei quanto tempo atrás. E aí sofre um segundo AVC, aí vai fazer uma avaliação, vai ver que aquele idoso já tinha tido um AVC. Então tem que estar observando. Do nada, porque nada no idoso que tem a doença de Alzheimer, gente, é de supetão. Sempre é uma progressão. Então, a doença vai progredir, ele vai perder funcionalidade, ele vai parar de andar, ele vai ficar numa cadeira de roda, depois ele vai ficar acamado. É o esperado, tá? Mas isso é uma progressão lenta na doença de Alzheimer, não é uma progressão de um dia para o outro. Qualquer coisa que acontece no idoso com Alzheimer de um dia para o outro é porque tem uma causa base aí, né? Essa causa base pode ser uma infecção, essa causa base pode ser um AVC, essa causa base pode ser um infarto, essa causa base pode ser uma pneumonia. Aí o que a gente tem que lembrar? Tudo que acontece com esse idoso altera a cognição dele, tá? Então, por exemplo, esse idoso tem Alzheimer e está com uma infecção. Provavelmente ele vai ter mais alucinações, ele vai ter mais mudanças comportamentais. Aí isso vai acontecer do nada. Ele seguia num nível, de repente, do nada, ele começa a ter muitas alucinações, começa a ficar muito agressivo, começa a dormir demais. Aí não é a doença de Alzheimer que está causando isso, é essa questão base que está ali, tá? Que pode ser infecção e várias outras coisas, né? Então, apresentou um distúrbio de locomoção, do nada, observe, né? Peça uma avaliação médica, pode ser algo sério. Inclusive, se fosse de uma hora para outra mesmo, né? Vá numa emergência, liga para o SAMU, porque esse idoso ele pode estar sofrendo um AVC, tá bom? Por último, o que eu botei aqui também, um outro sinal interessante. Se esse idoso ele apresenta uma mudança de comportamento brusca, ou apresenta uma piora, assim, muito repentina. Tem a ver com tudo que eu estava falando, mas assim, de forma geral, ele tem um nível, ele anda, ele tem certo nível de alucinação, ele tem certo comportamento. Aí, do nada, assim, ele muda, ele tem uma queda, assim, drástica, sabe? Do nada, ele fica acamado, como aconteceu recentemente com uma colega nossa, né? A mãe de uma colega nossa do treinamento, uma aluna minha do treinamento, ela estava com pneumonia. Então, do nada, né? Entre aspas, ela me mandou mensagem e falou assim: olha, minha mãe está acamada, a mãe dela está estado avançado, né? Fez essa passagem para o estágio avançado da doença recentemente. E aí ela comentou comigo que a mãe dela já estava com sinais de Alzheimer avançado. E aí eu estranhei, né?
Falei, mas como assim? Já, né? Agora ela avançou, ela está na fase avançada, já é para a fase final, não é assim de uma hora para outra. E aí a gente conversando, né, pela ir no médico e tal, quando foi ver, a mãe dela estava com uma pneumonia, que tinha começado a tratar. Aí aquela coisa, o médico mandou para casa, começou a tomar a medicação, mas não curou. E aí, como não curou, piorou, na verdade, né? O medicamento não fez efeito e aí foi piorando a pneumonia. E aí a mãe dela teve uma queda de estado geral. Aí ficou acamada, aí não estava conseguindo andar, não estava conseguindo tomar banho, tudo ela tinha que fazer. Na verdade, era uma pneumonia causa base aí teve que ficar internada, enfim. Então, tudo que mudar, tiver uma queda drástica, assim, uma mudança drástica, seja de comportamento, seja no nível de cognição, né? Perdeu muito a atenção de uma hora para outra, teve muitas alucinações, enfim, ficou muito agressiva. Tudo que for repentino de mudança de quadro, procura uma avaliação médica, tá bom? Então, eu coloquei 13 questões, na verdade, para vocês, 13 sinais importantes, tá? Eu vou ler os comentários, todos os comentários agora, Instagram e Facebook. Quem quiser fazer alguma pergunta também pode fazer. Tô vendo que tem algumas perguntas aqui, eu vou responder. Mas quero lembrar para vocês rapidamente que as inscrições para o treinamento SOS Alzheimer ainda estão abertas. Aproveitem, tá? O valor do treinamento R$ 277,00. Você divide em 10 vezes, tá? Vai dar aí R$ 27,00 por mês, menos de R$ 1,00 por dia. Você vai ter mais de 30 aulas sobre a doença de Alzheimer, além dos e-books sobre alimentação, o e-book SOS Alzheimer, o e-book 105 perguntas e respostas. Se você quiser ver os vídeos, você vai ver os vídeos. Se você quiser, no momento de emergência, eu quero olhar o e-book, o que eu faço nessa situação? Também tem tudo lá no e-book, tá? Então aproveite a oportunidade, faça, porque muitas vezes o cuidador só se queixa, né? Só reclama, mas eu não sei o que lidar, eu tô estressada, eu tô nervosa, eu tô deprimida, eu tô isso e aquilo. Aí quando surge a oportunidade de fazer um treinamento que vai mudar a sua vida, você não quer. Então é um investimento para você e para o idoso. Se você cuida de alguém com Alzheimer, nunca foi treinada, nunca fez curso, faça o curso e aprenda. Se você já fez, ok, você já sabe tudo como cuidar. Agora, se você é uma pessoa que ainda está na dúvida, faça o treinamento, tá? Aqui na página, esse ano é o último vídeo, né, que a gente está fazendo sobre Alzheimer. A gente tem o treinamento. Quem quiser mais sobre Alzheimer, tudo sobre Alzheimer tem no treinamento. E a gente vai prosseguir a partir de semana que vem com outras lives sobre a questão do envelhecimento, tá bom? Deixa eu ler aqui, vou começar lendo as perguntas do Instagram. Boa noite, Yasmin, seja bem-vinda. Soraya também, seja bem-vinda. A Vera colocou aqui que ela tem problemas sérios em relação à água, né? A mãe dela não gosta de ir ao banheiro, por isso não toma água, tenta fazer ela tomar. Então, Verinha, tem que ter algumas estratégias. Você pode, por exemplo, gente, a Verinha tá falando que a mãe dela não gosta de beber água. A gente tem vídeos aqui relacionados a essa questão, de forma geral, para o idoso, que se aplica também para ela, tá, Verinha? Então, você pode, por exemplo, colocar uma água saborizada, você pode colocar um suco, não com açúcar, né? Ver um suco de preferência dela, de preferência que seja das frutas que são mais saudáveis, né? Então, por exemplo, fazer um suco aí de morango, né? Botar uma estévia, por exemplo, e oferecer para ela. Assim, porque o ideal, a água é água, né, gente? Mas outras coisas também hidratam. Então, o chá hidrata, um suco hidrata, uma fruta que tenha bastante água, né, como a própria melancia também hidrata. Então a gente vai buscando outras estratégias, né, as frutas, os sucos, a água saborizada, os chás, quanto mais líquido ela ingerir, melhor. E também oferecendo aos poucos, a gente não precisa, por exemplo, oferecer para o idoso um copo inteiro. Se você der 50 ml ele beber, daqui a 1 hora você vai lá e dá mais 50 ml. Porque 50 ml ele bota para dentro, foi, entendeu? Agora se você dá um copo de água, ele vai rejeitar. Então, talvez seja interessante você oferecer aos pouquinhos, tá, Verinha? A água para ela, e tem uma live que eu tenho aqui, eu acho que umas 10 dicas também sobre essa questão da hidratação, e que vai ajudar bastante também a questão da sua mãe, tá bom? A Sol colocou aqui, a Sol também, né, que fez o treinamento, quanto que o treinamento é importante para aprender, né? Deixa eu ver aqui no Facebook se temos perguntas. Boa noite aqui, Vera Alves, Lucimara Melo, também aluna nossa do treinamento, né, Lu? Ione Araújo, boa noite. Sérgio Luiz Romero, boa noite também. A Elisa perguntou qual o melhor horário para dar banho em acamado. Elisa, o melhor horário para você dar banho em acamado é o horário que ele se sente mais à vontade para tomar banho. Principalmente se ele tem demência, tá? Que a gente tem essa mania de achar assim, o banho tem que ser de manhã. Não tem nada disso, gente. Banho tem que ser de manhã. Banho tem que ser no momento que o idoso está mais calmo.
Então você tem que observar a rotina dele. Se você observa que ele fica mais calmo pela manhã, você dá banho pela manhã. Se o horário que ele fica mais calmo é à noite, você troca o banho para a noite. Aí é o que eu sempre falo para vocês. Não importa os vizinhos, não importa o que as pessoas falam, o problema é das pessoas, né? A gente tem que fazer o quê? Que o idoso se sinta à vontade e que você também, cuidador, se sinta à vontade. A sua rotina tem que melhorar, tá? Então não importa o que as pessoas falam, o que a sociedade fala, quando a gente cuida de um idoso que tem, principalmente idoso que tem algum tipo de demência, o foco da gente é o bem-estar do idoso e o nosso bem-estar, tá? Então é o horário que esse idoso se sente à vontade, que é também o melhor para você. De preferência unir essas duas coisas, tá bom? Glaciete colocou que o marido dela tem Alzheimer, né? Ele sempre tem tosse, renova gripe, com o pulmão cheio, já teve pneumonia 3 vezes. É muito comum, infelizmente, né? Quando acontece, ele fica muito confuso, sonolento e etc. Até para comer, ele não lembra de engolir. Sim, qualquer tipo de processo infeccioso no idoso que tem a doença de Alzheimer vai causar essas alucinações. Se ele for internado, piora mais ainda a situação. Por isso que a gente sempre tem que tentar estar prevenindo. A gente tem que observar também, Glaciete, a forma, né, a posição que esse idoso está se alimentando também, tá bom? Porque ele pode broncoaspirar. Então a gente tem que estar observando várias coisas aí para evitar esses quadros, tá? E assim, começou com uma tosse, como eu falei, começou com uma tosse, já procure agendar uma consulta médica, tá? Porque às vezes evolui muito rápido, porque a gente espera uma febre, a gente espera algo mais grave acontecer. Só que a gente sempre tem que lembrar, um idoso que tem a doença de Alzheimer, ele não vai se queixar. Então ele está com uma falta de ar, ele não vai se queixar. Ele está com uma dor, ele não vai saber se queixar, né? Ele está com processo infeccioso, não vai apresentar febre normalmente, porque idoso geralmente já não apresenta febre. Todo o mecanismo aí fisiológico está alterado. Então, tem que estar sempre de olho. Apresentou uma tosse, já agenda uma consulta médica, já pede para o médico auscultar o pulmão, tá bom? Que aí evita outras complicações, tá? Glaciete já colocou que ele agora está gripado também. Então, tem que procurar uma avaliação. Outra coisa que está acontecendo, gente, é que nesse momento de Covid, os cuidadores ficam com medo e não levam o médico na avaliação médica. Tem que avaliar, tá? Não fiquem com esse pavor de Covid, porque assim, pode estar acontecendo uma coisa muito mais grave com esse idoso. Talvez não seja Covid, mas pode ser uma outra coisa tão grave quanto. E aí, por conta desse medo de procurar o hospital, por conta desse medo de ter contato com o profissional de saúde, o idoso piora. Então, tem que procurar avaliação sim, tá? Qualquer alteração tem que procurar. A Sol colocou aqui para mim, Sol Perugini. Boa noite, meu pai está no estado, acredito, final, né? Ele dorme o dia todo, já está com sonda, quase não reage a estímulo, só dorme, ele é muito bonzinho. Provavelmente, Sol, pelo que você está falando aqui, provavelmente, se não está na fase final, está na fase avançada, certamente, né? Mas dependendo de quanto tempo ele está nessa situação que você falou, se já está muito sonolento, né? Dorme o dia inteiro, já está começando a ficar na posição fetal. A gente fez uma live aqui essa semana, não sei se você estava, né? Falando sobre a questão das fases, depois dá uma olhadinha, tá bom? É uma live muito interessante também para você aprender a identificar. E lá no canal do YouTube, Sol, não sei se você viu, eu tenho várias lives, tá? Sobre fase final. Mas eu tenho uma lá, só se botar fase final Alzheimer, né? Que você vai encontrar. Meus três principais vídeos. 2 são sobre a fase final do Alzheimer, 1 sobre como acalmar idoso com Alzheimer, como lidar com a agressividade. São 4, na verdade. Então, assista lá que vai te ajudar bastante, tá bom? A você identificar. Boa noite, Ana Maria e Gato. É porque Ana Maria e Gato? Você tem vários gatos aí, Ana? Eu tenho 4 gatos, gente. 4 gatos. Bom, gente, então é isso. Nós hoje estamos finalizando a Semana SOS Alzheimer. Tivemos 3 lives e algumas publicações aqui. Então, mais uma vez, por vocês, tá? Por você, não é por mim, por você. Você cuida de alguém que tem a doença de Alzheimer, saia desse desespero, desse estresse, ai, não sei o que fazer, ai, não sei o que... Faz o treinamento, porque no treinamento vocês vão aprender. Aí você vai ter uma vida mais tranquila. O que acontece? Você já bota na sua cabeça o que as pessoas dizem por aí, que cuidar de idoso com Alzheimer sempre vai ser desesperador, que não tem nada que você possa fazer. E outra, que você lá na frente vai ter Alzheimer. A gente bota isso na cabeça e fica. Mas tem muitas técnicas para você lidar com esse dia a dia. Tem muitas formas de você aprender a cuidar do idoso melhor, você aprender cada fase, inicial, intermediária, final.
todas as questões relacionadas, tudo isso vocês aprendem no treinamento. E tem mais, agora no mês de outubro, né, fechando o mês de setembro, no mês de outubro, eu vou começar a regravar algumas aulas, nós temos mais de 30 aulas lá, só que eu ainda vou regravar algumas, porque tem algumas informações novas que eu quero passar. Então todas as lives que estão lá, todos os vídeos que estão lá são ótimos, são maravilhosos, vocês podem aplicar. Tem mais coisas que eu quero ensinar. Então, gratuitamente, quem já é meu aluno, quem já está lá, vai participar dessas gravações ao vivo das novas aulas que já estou preparando, né, para vocês, tá bom, gente? É um segredinho aí, mas estou preparando novas aulas para o treinamento gratuitamente, com coisas novas que surgiram de conhecimentos, né? E também vou regravar algumas que já estão lá. Essas gravações vão ser ao vivo. Então, quem entrar vai participar de tudo isso, tá? Então, entra, saia desse desespero, né? Ah, Juliana, não tem R$27 por mês. Não tem como, né, gente? É uma desculpa só para você mesmo que quer continuar sofrendo. Não é para mim, porque R$1 por dia qualquer um tem para fazer um treinamento e aprender a cuidar melhor do idoso e a cuidar de você, né? Então, se você não entender que você precisa ter uma rotina mais saudável, mais tranquila, você pode cuidar melhor desse idoso, que ele pode viver melhor, se você não entender isso e achar que você gastar R$277 é muito, então não tem muito, né, o que a gente possa fazer, né, Sol? A gente que tem que tomar consciência do processo. Então, treinamento SOS Alzheimer, quem quiser fazer, comunidade SOS Idoso. Ah, Juliana, mas eu não cuido de idosos que têm doença de Alzheimer, não trabalho com idosos sem doença de Alzheimer, mas eu trabalho com idosos, eu tenho idosos na família, ou eu sou idosa. Eu quero envelhecer de forma saudável, eu quero aprender sobre todas as doenças, como prevenir todas as doenças, como lidar com elas, eu quero aprender exercícios, alimentação, treino cognitivo, eu quero envelhecer de forma saudável. O que eu faço? A gente tem a comunidade SOS Idoso, tá? R$29,90 por mês, lives comigo toda quarta-feira. Nós estamos agora na jornada O Segredo da Longevidade. Essa jornada é voltada tudo lá, é tanto para o idoso quanto para o cuidador, quanto para o profissional. Por quê? O profissional vai aprender para ele e vai aprender para ensinar outros grupos de idosos, outros cuidadores. O cuidador também vai aprender para ele e vai aprender para ajudar a saúde do idoso. E o idoso vai aprender para ele mesmo, né? Porque ele quer saúde. Então, comunidade SOS Idoso, R$29,90 por mês. E temos uma promoção rolando hoje, somente hoje, nos grupos de Telegram, nos grupos de WhatsApp. A minha apostila, que é o meu e-book, né, de 85 receitas saudáveis, que é vendida R$ 39,90, só hoje, só até amanhã, está sendo vendida por R$ 19,90 e o link está nos grupos do WhatsApp e do Telegram, tá? Então, eu não estou no grupo, manda uma mensagem pelo Facebook ou manda pelo Instagram que a gente manda o link só hoje R$ 19,90. Aí, depois de amanhã, volta R$ 39,90, tá bom? Fatinha, minha linda, boa noite. Antônia Estrela, a senhora está sumida, hein, Antônia? A senhora me abandonou, não esqueci de você não, hein, Antônio? Esqueci não, hein? Você tá sumido das minhas lives, ó, puxar sua orelha. Né, Sol? Gente, então é isso. Olha, que vocês tenham uma ótima sexta-feira. Espero que vocês tenham aproveitado essa semana de SOS Alzheimer, né? A gente trouxe bastante informações. Revejam as lives sobre Alzheimer, tá bom? E quem quiser entrar no treinamento, tirar dúvidas sobre o treinamento, é só mandar mensagem pelo Instagram, pelo YouTube, por aqui, que eu respondo para vocês. E semana que vem a gente volta com live terça-feira. Rapidinho, terça-feira eu vou ensinar uma coisa para vocês que ninguém ensinou, tá? Etiqueta para idosos na internet. Por que eu vou falar sobre etiqueta para idosos na internet? Por conta de umas questões que eu passei com vocês e que eu vejo vários produtores digitais passando. Não com vocês que estão aqui, né? Mas com alguns grupos de idosos aí. Então, eu vou ensinar para vocês como lidar com essa questão das lives, né? De Instagram, de YouTube, como lidar com tudo isso com educação. Porque, infelizmente, alguns idosos não têm etiqueta, estão causando alguns constrangimentos. Eu quero ensinar para vocês, eu quero que mesmo vocês que já são educados nesse sentido, que vocês venham, tá, para aprender e para trazer outras pessoas para aprenderem sobre isso. Porque tá ficando feio, eu não quero idoso passando vergonha não, tá? Eu vou ensinar para vocês como lidar com essa questão da internet, da participação nas lives, nos vídeos, nos grupos, né? De forma que a gente não constranja também quem está produzindo e oferecendo um conteúdo pra gente gratuitamente, tá bom? Então, terça-feira nós vamos falar então sobre etiqueta, né, de internet para idosos, então fiquem atentos, tá bom? Ó, boa noite para vocês aqui no Instagram, gratidão pela presença. Depois eu vou colocar uma live daqui a pouquinho
uma foto no Instagram e no Facebook, para vocês me falarem como foi a semana SOS 12, tá bom? Se vocês aprenderam, o que vocês aprenderam, esse feedback de vocês é muito importante para mim, tá bom? Beijão, então. Tchau, tchau no Instagram. Até terça, tá bom, gente? Boa noite. Pronto. E boa noite aqui para vocês também no Facebook, tá bom? Maria Helena, minha linda, até semana que vem. Tchau, tchau, gente.